O futuro é um território desconhecido. E é exatamente nessas incertezas que faz com que a ansiedade crie raiz em nossos corações. O temor do que está por vir, as possibilidades, o e se, as situações que fogem do nosso controle, é um dos maiores alimentadores da nossa inquietação interna. É como se estivéssemos esperando com o pé em dois mundos: o presente, em que tentamos viver, e o futuro, que nos puxa para uma espiral de preocupações. O medo do que pode acontecer nos impede de desfrutar o aqui e agora, nos prendendo a cenários que talvez nunca se realizem. Marta, a irmã de Maria e Lázaro, enfrentou esse temor do futuro de uma forma muito prática. Em um episódio registrado no Evangelho de Lucas, Jesus visitou a casa de Marta e Maria. Enquanto Maria se assentava aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. Ela estava ansiosa em preparar tudo, em garantir que tudo estivesse perfeito para receber Jesus. Marta se preocupava com as demandas do momento e provavelmente com as expectativas que viriam depois. Quantas vezes somos como Marta? Ficamos tão preocupadas, tão ansiosas do que precisamos fazer, tão preocupadas com o que o futuro pode nos exigir, que perdemos a oportunidade de estar presente. A mente começa a construir cenários. E se eu não conseguir? E se der alguma coisa errada? A ansiedade se alimenta do medo do que está por vir, roubando a nossa paz e nos impedindo de desfrutar a presença de Deus. Jesus, no entanto, traz uma resposta surpreendente ao temor do futuro. Em seu sermão da montanha, ele disse: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Que convite à liberdade! Jesus não nega que o futuro trará seus desafios, mas ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle de cada detalhe. É interessante notar que o medo do futuro muitas vezes nasce do desejo de controlar o que não podemos prever. Queremos ter certeza de que tudo dará certo, que as coisas acontecerão conforme planejamos. No entanto, o futuro é um território que só Deus conhece. Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E é justamente aí que reside a nossa esperança. O nosso Deus não apenas conhece o futuro, mas ele já está lá, cuidando de nós e preparando o caminho. Marta, em sua ansiedade, perdeu um momento precioso de estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras de vida. E isso é o que o temor do futuro faz conosco. Ele nos faz focar tanto nas possibilidades negativas que deixamos de ver o que Deus está fazendo agora, no presente. É como tentar enxergar o horizonte enquanto as nuvens da preocupação obscurecem a nossa visão. Jesus nos chama a uma vida diferente. Ele nos convida a viver um dia de cada vez, lançando sobre ele as nossas ansiedades e confiando que ele é suficiente para cuidar do amanhã. Não significa que não devemos planejar ou nos preparar para o futuro, porque afinal é o que a gente está fazendo aqui nessa mentoria. Mas sim que não precisamos ser consumidos pelo medo do que está por vir. Podemos viver com a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus estará conosco e sua graça será suficiente para nos sustentar. O temor do futuro também pode nos fazer esquecer das promessas de Deus. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel diante de situações em que o futuro parecia incerto. Quando estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: "Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Deus não prometeu a Josué que não havia lutas ou dificuldades. O que ele prometeu
foi sua presença constante e sua ajuda em cada passo. E essa promessa é para nós também. Podemos temer o que está à nossa frente, as escolhas que precisamos fazer, as situações que não controlamos, mas Deus nos lembra: eu estou contigo. Ele nos chama a confiar que, assim como agiu, como guiou o seu povo no passado, ele nos guiará em cada decisão e em cada desafio que o futuro possa trazer. O temor do futuro é uma forma de dúvida que mina a nossa confiança em Deus. Quando ficamos ansiosas sobre o amanhã, estamos, de certa forma, dizendo que não acreditamos que Deus será suficiente para lidar com o que vier. Mas a verdade é que o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui continuará cuidando. Sua fidelidade é a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando o futuro é incerto. Viver em paz em relação ao futuro começa com uma decisão: entregar nossas preocupações nas mãos de Deus. Podemos olhar para o amanhã com temor ou podemos olhar para ele com fé, sabendo que aconteça o que acontecer, Deus estará lá. Ele já está preparando o caminho, abrindo portas, nos fortalecendo para enfrentar o que vier. O futuro não precisa ser um inimigo a temer, mas uma aventura a ser vivida na companhia de Deus. Jesus nos convida a olhar para as aves do céu e os lírios do campo. Eles não se preocupam com o que vai acontecer amanhã. E ainda assim são cuidados por Deus. Quanto mais nós, que somos filhas amadas. Se Ele cuida de cada detalhe da criação, cuidará de nós em cada passo do nosso caminho. Então, quando o temor do futuro começar a assombrar o seu coração, se volte para Deus. Diga a Ele o que está te preocupando, o que você teme, e então entregue esses medos nas mãos dele. Confie que Ele é capaz de cuidar de você, não apenas hoje, mas em todos os dias que virão. Encha o seu coração com as promessas dele, sabendo que sua presença é a garantia de que você não precisa temer o amanhã. O futuro é incerto para nós, mas não para Deus. E é isso que nos dá coragem para seguir em frente. Quando descansamos em sua soberania, a ansiedade perde seu poder. Podemos viver com liberdade, com esperança e com a certeza de que nada nos separará do amor de Deus, nem o presente, nem o futuro. O temor do amanhã se dissolve quando confiamos que o Deus que nos sustenta hoje continuará a nos sustentar em cada novo dia. Deus abençoe.